Antes de mais nada, quero agradecer a quem nos recebe neste magnífico espaço, quero agradecer ao Grupo CIL, quero agradecer a todos os profissionais da Unidade Local de Saúde de Matosinhos e, humildemente, a única coisa que posso dizer é que o meu neto mais novo nasceu na Unidade de Saúde de Matosinhos. Eu sei que é pouco, mas cada um dá o que pode, não é? Vamos então, aqui o que temos, como sabem, é a velhice, adolescência e infância de Dalí. Poderíamos fazer uma conferência, e provavelmente bem disposta, sobre o facto de não estar presente neste quadro a adultícia. Mas o que nos interessa é que o que está é a velhice, como um estado, como um ser, como um permanecer, como um esperar, de certa forma. Nós estamos a falar de um movimento, de um trajeto. Nós estamos a falar de envelhecimento. É completamente diverso. A Organização Mundial de Saúde fala-nos de um processo de desenvolvimento para manter a capacidade funcional que propicia o bem-estar nas idades mais avançadas. Como compreenderão, o bem-estar traduz a minha visão também mais modesta, é uma espécie de primeiro degrau para a felicidade, que é uma utopia que sistematicamente perseguimos, mas sempre com a sensação que é demasiado subjetiva para ser um objetivo consensual. Mas enfim, o bem-estar já não seria mau. Mas o bem-estar, e nomeadamente a saúde, quando falamos de saúde, primeiro disse, a saúde não é apenas algo que se pode deixar na mão dos médicos. E passámos a dizer os profissionais de saúde. Mas hoje sabemos que a saúde é demasiado difícil, preciosa e importante para poder ser deixada apenas, entre aspas, aos profissionais de saúde. A saúde é uma tarefa para todos. Vou-vos dar um exemplo. Junho de 2019, Guardian, a austeridade foi a principal causa de 130 mil mortes que podiam ter sido evitadas no Reino Unido. E o artigo diz, isto significa que investir na saúde pública por parte do Governo tem uma enorme responsabilidade. Aquilo que estamos a falar é de propiciar, motivar comportamentos de saúde que sejam mais saudáveis e evitar aqueles que, pelo contrário, a prejudicam. Pois é importante, eu peço desculpa que vou-vos falar de coisas muito básicas. O que é terrível é que nós não temos sequer o básico assegurado. E, portanto, é preciso repetir. A perda de capacidade está apenas vagamente relacionada com a idade cronológica das pessoas. Essa espécie de relação causal, de causa e efeito, a preto e branco, essa forma simplista que não simples de ver as coisas, que é, se já tem uma idade X, então é natural que tenha menos Y capacidades, é redondamente falsa. E está completamente incrustada em nós em termos culturais. Até nos aspectos, às vezes, que se não fossem trágicos, seriam hilariantes. Que é, por exemplo, nós chegamos aos 60 anos e, se repararem, deixamos de ter nome quando somos atropelados. A notícia reza quase sempre assim. Foi atropelado um sexagenário na rua de Sá da Bandeira. E isto traduz o quê? Traduz algo que é perigosíssimo, que é a homogeneização de um grupo, que é retirar a individualidade aos membros desse grupo. São quê? Os mais velhos. Depois dizemos, está bem, 65, segunda metade da vida, depois passamos para a quarta idade, a terceira idade, etc. Não nos iludamos. Se não lutarmos contra esta homogeneização, sempre que fazemos isso, que é tentar cortar a vida às fatias, de acordo com o tempo dos relógios, o que é falsear completamente o que é a vida, dará sempre asneira. Além disso, a Organização Mundial de Saúde também nos diz, a diversidade das capacidades e necessidades de saúde não é aleatória e advém de eventos ao longo da vida, e agora o adjetivo, frequentemente modificáveis, o que significa que, em primeiro lugar, como diria o Sr. Lapalisse, assim que nascemos começamos a envelhecer. Em segundo lugar, aquilo que muitas vezes nós dizíamos e continuamos a dizer acerca da reforma, uma boa reforma começa a preparar-se 10 ou 15 anos antes, é válido para o envelhecimento.
Um envelhecimento saudável, gratificante, começa a preparar-se ao longo de toda a vida. É isso que verdadeiramente acontece. Então, o que não pode surgir é conclusões deste género. Maio de 2019, estamos com colegas nossos da Universidade de Stanford. Então, qual é a conclusão? As mortes precoces, os cuidados de saúde, na realidade, contribuem para a variação de apenas 5 a 15% nessas mortes prematuras, enquanto que fatores comportamentais e sociais contribuem até, eventualmente, 65%. E por isso, quando falamos de saúde, estamos a falar, vou citar, de evitar as desigualdades, de habitação decente, de alimentação, que é aquela, não digo a mais adequada, mas que pelo menos é adequada. Estamos a falar de, vou citar, nós gastamos extraordinárias quantidades de dinheiro e outros fundos para nos dedicarmos às necessidades de saúde que são provocadas pela pobreza, em vez de nos dedicarmos às necessidades para que pudéssemos evitar que a pobreza surja. Ou seja, a um outro nível, é a mudança de paradigma que todos nós já aceitamos, do modelo curativo para o modelo preventivo. Bom, para isso é preciso transformações nos sistemas de saúde. Por exemplo, substituir os modelos curativos baseados na doença. Aqui é uma pequena achega, não é? Quando falamos de doença, de que doença falamos? Da disease em que nós somos formados e que somos especialistas, ou da illness que nos trazem às nossas instituições e que, se não for articulada com aquilo que nós sabemos, ou seja, se quem é especialista nas doenças com D grande não tiver a humildade, o bom senso e a esperteza de articular isso com o que traz o especialista daquela doença que é a sua, não conseguiremos construir nem terapêuticas eficazes, nem a aliança terapêutica que, por exemplo, evita que alguém não apareça na consulta seguinte. E pela prestação de atenção integrada e centrada nas necessidades dos idosos. Como é evidente, este centrada na necessidade dos idosos não é mais do que a tradução a nível dos mais velhos, daquilo que temos vindo a discutir nos últimos anos, que é a mudança da prática dos profissionais de saúde de um estilo mais centrado em nós para um estilo centrado no doente e no cidadão. Dali, aos seus 6 anos, descobrindo aquilo que estava por baixo d'água, que na sua cabeça verdadeiramente extraordinária, neste caso era um cão agradavelmente adormecido. Bom, o que é que podemos descobrir? Uma das coisas curiosas é que quando comparamos os mais velhos de hoje com os mais velhos de antigamente, e ouvimos sempre frases como quem tem hoje 70 anos era como se tivesse 55 há 20 ou 30 anos atrás, e comparações quejandas, é duvidoso que rigorosamente sejamos mais saudáveis. O que não é de todo duvidoso é o tipo de doenças que nos afligem. Nós estamos no tempo, sobretudo, das doenças crónicas não transmissíveis. O que significa, por parte da sociedade em geral, dos profissionais de saúde, que temos que, não é deixar o objetivo de curar, mas temos que lhe associar a capacidade de cuidar. E isso nem sempre, e estou a ser muito modesto na afirmação, isto nem sempre foi cuidado na formação pré-graduada e pós-graduada dos profissionais. Ora bem, dir-me-ão, e então isso é igual para todos? Não, não é. Vejam, basta pensarmos na geografia, basta irmos à África e dizemos só as doenças crónicas não transmissíveis, mas nós hoje, em toda a honestidade, temos que falar da existência de 2 VIHs e 2 SIDAs. Não é a mesma coisa estarmos num continente ou estarmos noutro. E, portanto, estas assimetrias são assimetrias que têm de ser levadas em conta em todos os desenvolvimentos de estratégias para a saúde. O velho Eugênio. Envelhecer não é assim tão simples, por mais que o digam. Quantos dias de sol, como o de hoje, o declínio nos reserva?
Por quanto tempo poderemos amá-los a esses jovens sem os ofender? E eu, que tive o privilégio de ser amigo do Eugénio, aqui, por formação profissional, uso, ou usava, com os meus alunos para dizer, vejam, o que é que se esconde por trás desta dúvida, por trás desta angústia? Esconde o idadismo. Porque quando se escreve um verso tão luminoso como é que poderemos não os ofender, ao mesmo tempo o que é que estamos a dizer? Vivemos numa sociedade completamente rendida aos valores dos mais jovens, à aparência física. É uma sociedade em que, com muita frequência, aquilo que é instilado em nós, os mais velhos, ou a todos nós à medida que envelhecemos, não é o que é necessário para envelhecermos bem, é o que é necessário integrar e comprar para fingir que não envelhecemos. Não é a mesma coisa. E isto é um fenómeno de idadismo. Se quiserem dito de outra maneira, vão por essas ruas e perguntem aos mais novos quantos sabem o significado da palavra sageza. E não saber uma palavra não é demasiado grave. Agora, verificarmos que o estatuto dos mais velhos muitas vezes mudou do tempo da velha senhora, em que o analfabetismo era não saber ler e escrever, para outro tipo de analfabetismo, que é ser um info excluído, isso é grave. Porque qualquer um de vocês, se calhar, já passou por uma daquelas situações em que de vez em quando as máquinas empancam e toda a gente entra em pânico. E há um velho senhor que está a um ano da reforma ou qualquer coisa lá atrás que diz: e se fizéssemos desta maneira assim, assim? E por incrível que pareça, funciona. Só que os mais novos já não sabem isso. E também não lhes passa pela cabeça perguntar a quem é mais velho. E isso é complicado. Para não dizer que pura e simplesmente é empobrecedor. Hoje li na primeira página do Correio da Manhã, no meu ritual matinal de ver as primeiras páginas, que uma senhora polaca é DJ aos 80 anos, é a DJ mais velha da Polónia, e diz calmamente: não estou para me conformar com estereótipos. E eu achei magnífica maneira de começar o dia. Tenho a certeza que a música que ela passa seria perfeitamente adequada para eu ficar satisfeito. É evidente que há questões que temos que levar em conta. Há heranças genéticas. E essas heranças genéticas têm que ser integradas, têm que ser caldeadas, digamos assim, pelos ambientes físicos e sociais. E há outras variáveis, a família, o género, a etnia, querem melhor exemplo do que essa minoria maioritária que são as mulheres. As mulheres muitas vezes têm sido tratadas como minorias de formas pouco agradáveis e, no entanto, são mais que os homens. Porquê? Porque a cultura, como diria Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se e depois fica, é uma marca. E de vez em quando é uma péssima marca. Eu diria que é um ferrete. Ora bem, e então, falou-se aqui do clima, por exemplo. Quando se fala das variáveis, as condições socioeconómicas e o papel corretor das políticas de saúde, nós temos a obrigação de, pelo menos, tentar corrigir determinadas disparidades. E eu há bocado estava a ouvir falar na questão climática. De repente, nos jornais, neste último ano e meio, que expressão começámos nós a ler? O apartheid climático. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que caminhamos para um mundo em que também, por causa das mudanças climáticas, quem tem mais poder económico será favorecido. Num dos últimos artigos que apareceram, qual era o exemplo que era dado? O furacão que assolou Nova Iorque. E o que é que se dizia? Dizia-se que enorme parte da cidade estava sem eletricidade, estava numa situação calamitosa, e a Goldman Sachs tinha milhares de sacos de areia a protegê-lo e não sei quantos geradores lá dentro. É uma imagem extraordinária daquilo em que se pode transformar o mundo. Porque quando as condições forem muito más, é evidente que haverá locais, instituições, etc., em que quem tiver dinheiro para pagar poderá estar numa situação muito mais favorável. E teremos mais uma variação em ré menor da velha frase: somos todos iguais, mas uns mais iguais que outros. Depois há questões financeiras. Isso é Kupka, o dinheiro. É uma obra espantosa, porque
a cupidez que se desprende do olhar daquele homem é verdadeiramente fascinante. É que nós também temos muitas vezes um preconceito quanto aos mais velhos, que é tudo isso sai caríssimo. E esse preconceito da dependência tem um corolário, que é a redução de custos. Em primeiro lugar, isto não é assim tão simples. Mais a mais, temos ali o meu velho e querido amigo, o professor Lochner, que poderia falar disso bem melhor que eu. Desde logo, o que se gasta com os mais velhos também não é homogéneo. Grande parte dos custos está concentrado nos 2 últimos anos de vida, não é? Mas não é só isso. É que os mais velhos também contribuem. Vejam, Inglaterra, 2011, descontadas todas as despesas, contribuíram com 40 milhões de libras. Em 2030 serão provavelmente 77 bilhões. Eles pagam impostos, eles contribuem das mais diversas maneiras e, no entanto, não é a imagem que nós temos. É a imagem de pronto, agora toda a sociedade tem que sustentar a partir de uma certa idade as pessoas. Contribui-se sempre da mesma maneira? Não. Na Zâmbia não é em libras, é sobretudo em cuidados. Porquê? Porque 1/3 das mulheres idosas da Zâmbia sabem o que fazem. Cuidam. E cuidam, sabem de quem? Das crianças que estão órfãs, porque a geração do meio morreu por causa da SIDA. Há uma fatia que não existe. Modificações, sempre as houve. José Mário Branco cantando Camões. As mudanças. Que mudanças, então? Vejamos. A urbanização e a globalização foram acompanhados provavelmente de migrações, regulamentação dos mercados de trabalho. É verdade. Isto é uma oportunidade para uns, é uma solidão geracional para outros. Acabo de falar disso, por exemplo, quando dei o exemplo da Zâmbia. As mulheres cuidadoras e as suas desvantagens. Vou enumerar apenas algumas. Maior risco de pobreza, menor acesso aos serviços de saúde, maior risco de abuso, maior prevalência de problemas de saúde, acesso reduzido a pensões. Estão a ver o que eu queria dizer com a minoria maioritária? E aqui temos que ter a noção muito clara que os modelos antigos de cuidados informais não são possíveis. Alguns de vocês estão agora a pensar, claro, pela emancipação da mulher, etc, etc. É verdade também, mas não é só por causa disso. A questão da natalidade, por exemplo, modificou completamente as regras do jogo. Porque antigamente eram, sobretudo, cuidados intergeracionais. Gente mais nova, sobretudo mulheres, cuidava de mais velhos. Agora, cada vez mais, temos cuidados intrageracionais. São mais velhos a cuidar de mais velhos. O que, evidentemente, levanta uma questão cada vez mais premente, que é, ou cuidamos dos cuidadores, ou os cuidadores rebentam completamente. Dir-me-ão, e você é psiquiatra, vai dizer, falar das depressões, vou, mas não é só a esse nível. Rebentam às vezes de pura e simples exaustão. E por isso, eu espero bem que o consenso que foi atingido sobre o Estatuto dos Cuidadores Informais, para citar o velho Churchill na sua biografia, não será talvez o princípio do fim, mas que seja ao menos o fim do princípio. Porque se não formos capazes de cuidar dessa gente, a situação será sempre, mas sempre, mais grave. As possibilidades tecnológicas. Vamos aos exemplos práticos. A GNR da Guarda fez um acordo com as autarquias e agora 200 idosos têm a capacidade de, numa forma instantânea, comunicarem o seu estado de saúde, as suas necessidades, que mais não fora a sua solidão. A tecnologia é extremamente importante. Os gastos, portanto, são investimentos também. Pietà. Claro que uma Pietà que não é, digamos assim, a mais clássica, mas também com Dalí era complicado. E a Pietà, porquê? O que é que temos aqui? Temos uma mãe que chora um filho. E perdoem-me se isto vos choca, tanto faz
que ele fosse apenas filho do homem ou que fosse filho do homem e de Deus. Uma mãe chora sempre, da mesma maneira, a morte de um filho. É o mundo ao contrário, é o mundo às avessas. E aqui temos que pensar o que é que acontece quando envelhecemos. Há mudanças de papéis e de posições sociais e nós temos que nos adaptar a elas. Não é fácil muitas vezes. E há reação às perdas. Sei lá, eu e o Lochner já estamos naquela fase em que de vez em quando nos encontramos em velórios, em enterros, e que frase é que ouvimos? Opa, há quanto tempo não nos vemos? Eu telefono para a semana. A maior parte das pessoas que o dizem não telefonam, na realidade. Mas quer queiramos, quer não, envelhecer também é sentir a floresta relacional que nos rodeia ficar cada vez mais invadida por clareiras. É fazer lutos também. A hierarquia de objetivos. Isso, sob muitos aspectos, é bom. Porque aquilo que é acessório, é verdade que há coisas acessórias que são fundamentais, mas também há acessório que é mesmo acessório. E que nessas alturas, quando nós vemos a estrada a funilar-se, nós podemos decidir, mas como é que eu, há 10 anos atrás, podia matar a minha cabeça com algo tão superficial como isto? E então a hierarquia de objetivos, muitas vezes, é importante. E o possível maior bem-estar subjetivo. É porque também, às vezes, há uma visão completamente dramática de o que é envelhecer. Eu ouço muitas pessoas, tanto na minha clínica privada como no meu cotidiano, que me dizem: olha, se eu não estivesse mais perto da morte, e eu gosto muito de viver, eu não trocava o que sou hoje pelo que era há 20 anos atrás. Sinto melhor. Comigo, com o mundo em geral. Preciso provar menos coisas. Estou mais pacificado, etc. E, portanto, isso é bom. Ganham-se coisas. E da multimorbilidade ao seu impacto sobre o funcionamento e o bem-estar. E aqui falta uma palavra. Pronto, a culpa é minha, o slide é meu, portanto, não estou a acusar ninguém. É que, pelo menos, devia haver uma nota de rodapé dizendo assim: a multimorbilidade e a polimedicação. É com muitas doenças também vêm muitos medicamentos. E muitos destes medicamentos têm efeitos colaterais aos mais diversos níveis que podem, e muitas vezes são, profundamente angustiantes para as pessoas. Pensando num envelhecimento saudável, eu pensei assim: mas quem era o homem que todas as manhãs, quando eu ia comprar o jornal, aparecia para também comprar o jornal e fazia-me sentir um velhinho caquético? Era Manuel de Oliveira, não é? Chegávamos lá os dois, eu olhava para ele e pronto, cumprimentava muito satisfeito e saía de lá curvado, não é? Quer dizer, este homem respira vida por todo o lado, quer dizer, eu não me conseguia sentir assim. E isto significa também o quê? O que é isso de envelhecimento saudável? Podemos, de uma certa maneira, defini-lo? Podemos. O que é envelhecimento saudável? É o resultado de uma capacidade intrínseca, nós somos diferentes, e depois o jogo dessa capacidade intrínseca mais o ambiente, que nos dá a capacidade funcional. E em termos de saúde pública, é preciso o quê? Ajustar os sistemas de saúde às necessidades das populações idosas, sublinhando a importância de uma abordagem integrada. Já falei disso. Serviços intimamente envolvidos com famílias e comunidades. Já tivemos hoje aqui o exemplo que, por exemplo, Matosinhos não só está intimamente ligado a Matosinhos, mas já vai na Póvoa, não é? Alguém aqui o provou, não é? Mas isto é inevitável. De tal forma que temos que assumir que ou transformamos a população geral em atores da saúde, ou então as coisas não vão acabar bem. Porque é impossível que estejamos apenas a confiar na capacidade, sobretudo essa dúvida que às vezes surge de esperamos por eles ou vamos ter com eles. É uma pseudo-chaveta neste momento já. Ou vamos ter com eles, nomeadamente antes de estarem doentes, ou perderemos a batalha. Pronto. A formação básica em gerontologia e geriatria e novas valências, como coordenadores de saúde, como conselheiros de autogestão. Casa Bateló de Galvi. Porquê uma casa? Há uma velha canção do meu tempo que dizia: a house is not a home. Uma casa não é um lar. Dionne Warwick. E é verdade.
porque há outros desafios. Cuidados continuados e domiciliários. Não só a contribuição para a coesão social, mas também o descomprimir de estruturas que estão vocacionadas para agudos. É fundamental que isto seja feito no interesse das pessoas, mas no interesse das instituições também para a sua sobrevivência. Supervisão governamental, mas com parcerias com famílias, comunidades, outros profissionais de saúde e entidades privadas. Locais adequados e manutenção de vínculos. Por exemplo, eu vi outro dia, por gentileza do meu filho mais velho, vi outro dia uma unidade espanhola de cuidados continuados que acumula com centro de dia e em que, portanto, as várias populações, as visitas, quem está no centro de dia, quem está nos cuidados continuados, etc., toda a gente interage e isso faz com que aquelas populações tenham, a todos os níveis, uma sensação de bem-estar muito maior. Locais adequados, portanto, à manutenção de... Quem são os agentes? Familiares, voluntários, membros de organizações comunitárias, trabalhadores pagos sem formação. Melhorar salários e condições de trabalho. Não estou a preparar nenhuma das greves da próxima semana. Isto foi feito há mais tempo. Não é? Legislação para acordos de trabalho flexíveis ou licenças para cuidadores familiares, é isso que está em cima da mesa. São algumas das coisas. Suporte para os cuidadores. Políticas de género, por a razão que já vos dei atrás. 3 minutos e meio. Apoiar iniciativas comunitárias. Políticas de habitação. Comecei no primeiro slide, falei-vos disto. Proteção contra a pobreza, falei-vos disto no primeiro slide. Oportunidades de participação social, é uma forma de inclusão. Remover barreiras arquitetónicas, não é possível, como me aconteceu a mim, fazer uma conferência na Ordem dos Arquitetos e na parte das perguntas, levantar-se uma senhora e dizer assim, eu queria fazer uma pergunta, eu sou responsável por uma biblioteca deste país e disse o sítio. E não havia possibilidade de acesso por parte de qualquer cidadão que esteja em cadeira de rodas. E na nossa ingenuidade, nós fizemos o acesso. O arquiteto pôs-nos em tribunal. E quando nós explicámos como era a situação, ele disse, no meu projeto ninguém toca. Isto não é possível. Buscar a saúde desta maneira, com este espírito, lamento dizê-lo, muito português, de na minha quinta mando eu, não é pura e simplesmente possível. Adaptar o planeamento urbano, dar-vos-ei um exemplo, que é, há 2 semanas atrás, eu e o Manuel Sobrinho Simões fazíamos um programa de rádio sobre o ruído e as suas consequências para a saúde. Bom, o que é que aconteceu? Aconteceu que às tantas descobrimos que estávamos a ler o relatório sobre o ruído de Matosinhos e que estávamos a descobrir que havia problemas mais graves à noite nas zonas urbanas, a parte industrial não era assim tão complicada e o tráfego aéreo também não. E o que é que vocês dizem? Você está a preconizar que isso faça parte do currículo das faculdades de medicina? Sim, em termos gerais. Não com esta especificidade. Mas estou a preconizar uma outra coisa, que é os profissionais de saúde têm que estar preparados para trabalhar em grupo com os especialistas das diversas áreas. Senão, não é possível planear também em grupo. Promover a inclusão em ambientes de trabalho. Rembrandt. Lázaro ressuscitado. Como sabem, já Asclépio se deu mal com esta brincadeira de ressuscitar os mortos. Zeus não achou graça e matou. Para todos nós, incluindo os profissionais de saúde, a questão não é ressuscitar pessoas. Neste momento nem sequer é tanto prolongar, não vou dizer ad eterno, mas cada vez mais a vida das pessoas. Estamos até a ter problemas quanto a isso. Há países em que isso está a estagnar, por razões várias, mas é verdadeiramente a qualidade de vida das pessoas que envelhecem. Portugal compara sem nenhum problema com os países nórdicos em quantidade de vida. Quando se fala da qualidade de vida dos últimos anos, é muitíssimo mais complicado para todos nós, porque não comparamos bem. E é aí que temos de centrar. Agora, que eu tenho 16 segundos, suponhamos que o atraso era tão grande que alguém me vinha dizer, olha, faça-nos um enorme favor, passe
um slide, 2 frases e acabou, que temos que ir para intervalo. Bom, nem tudo é impossível, vejam. Spinoza. A procura de cada coisa de preservar o seu próprio ser é a verdadeira essência da coisa. Éluard, le dur désir de durer. William Faulkner, o desejo humano de durar e prevalecer. Mas tudo isto traduz aquilo de que eu estive a falar. Quem é que pôs as 3 citações em página e meia? Quem o fez escreveu o seguinte: a homeostasia tem a ver com o conjunto fundamental de operações no cerne da vida, desde o primeiro e há muito desaparecido ponto de partida na bioquímica original até ao presente. A homeostasia é o poderoso imperativo inato cujo cumprimento implica em cada organismo vivo, seja ele grande ou pequeno, nada mais, nada menos do que persistir e prevalecer. A parte do imperativo da homeostasia que diz respeito ao persistir é transparente. Conduz à sobrevivência e é tido como garantido, sem qualquer referência ou reverências específicas, sempre que se pensa na evolução de qualquer organismo ou espécie. Vejam o fim do parágrafo. Garante que a vida é regulada não só dentro de limites compatíveis com a sobrevivência, que é o prevalecer, mas que seja também conducente ao florescimento, a uma projeção dessa vida no futuro de um organismo ou de uma espécie. Ponham a palavra dignidade aqui e tudo aquilo que eu vos disse está dito. Não por acaso, por a pessoa que vamos ouvir depois do intervalo. Muito obrigado a todos.